Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui hoje para corrigir o nosso simulado número 2. Para você que adquiriu o nosso curso de olho no unificado para o cargo AJ, analista judiciário, área judiciária. Esse é o simulado 2, que já foi publicado, espero que você tenha feito. E agora vamos à correção de todas as questões que estão segmentadas em constitucional, administrativo, eleitoral, processo civil, civil, penal, processo penal. Divididas uma quantidade de questões para cada disciplina. Você que está assistindo o início desse vídeo e ainda não adquiriu o curso, passe agora no site eleitoralcombruno.com.br. Lembrando que nós vamos até a data da prova, ok? Até a semana que anteceder a prova, com simulados aí quinzenais. Para você que presta para o cargo de técnico e para analista, os dois cursos já estão disponíveis, ok? Não se esquecer também do meu livro, Manual de Direito Eleitoral, Teoria, segunda edição, disponível no site da Juspodium com um preço super acessível. Beleza? Vamos então hoje começar com o direito constitucional e você sabe que o conteúdo exigido para essas questões de constitucional de hoje, desse simulado 2, é o artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Vamos então à correção, começando agora com a primeira questão. Questão de número 1, cobrada em 2022, banca Quadrix. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, ou seja, entrar nesse território, ou permanecer, ou ainda dele sair com os bens. Veja que aqui citou nos termos da lei. Portanto, nós estamos diante de uma norma de eficácia contida, porque a lei vai trazer ali dispositivos restritórios ou não, né? A lei vai dispor acerca desse assunto. Bem, outro ponto importante aqui é que nós estamos diante da chamada liberdade de locomoção, ou também chamado direito ambulatorial, que é justamente esse direito de ser livre no território nacional. Mas veja, nos tempos de paz, pode qualquer pessoa entrar, permanecer, ou sair com os seus bens. Veja que o Brasil aqui, pessoal, ele não causa nenhum empecilho para entrada ou saída com os bens, né? Veja que há uma liberdade aqui, mas nos tempos de paz. Então, o artigo que vocês vão anotar aqui que justifica que essa questão está correta é o artigo 5º e o inciso é o 15. Artigo 5º, inciso 15. Acertaram a questão? Sim? Vamos então agora para a questão número 2. Vejam, as entidades civis e militares de internação coletiva não poderão proporcionar aos seus internos assistência religiosa. Estamos falando aqui dos presídios. Nós sabemos que nesses presídios, com seus diversos presos, com as suas diversas ideologias, não seria diferente as diversas religiões. E é garantido constitucionalmente esta assistência religiosa àqueles internos, aos que estão nesses presídios? Com toda certeza. Então, quando prevê a questão que as entidades civis e militares de internação coletiva não poderão proporcionar aos seus internos assistência religiosa, está cometendo um erro tamanho. A questão está incorreta, porque será garantido sim. O artigo 5º da Constituição, inciso 7º, prevê que é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades, sejam elas civis e militares de internação coletiva. Esses locais de internação coletiva são, que eu acabei de chamar para vocês, os presídios, mas podem ser também estabelecimentos hospitalares, clínicas, sanatórios, casas de recuperação de drogados, quartéis, desde que não contrários à ordem pública e aos bons costumes. Portanto, questão número 2
Incorreta, porque diz que não pode garantir e a gente sabe que pode sim. Questão número 2, errada. Próxima questão, agora a questão de número 3. Essa questão agora, uma questão de múltipla escolha, né? Lembrando que o nosso curso ele é interessante por isso, porque ele mescla diversas questões, tá? Questão 3. Assinale a alternativa correta em relação ao disposto no artigo 5º da Constituição da República. Letra A. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. Não, pessoal. O artigo 5º da nossa Constituição Federal prevê a prática de racismo, lá no artigo 5º, inciso 42, e o sujeito que pratica o racismo é a pena de reclusão, portanto é mais gravosa, não é detenção. Tá bom? Falsa letra A. B. No caso de iminente perigo público, então olha só, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular mediante prévia indenização ao proprietário? Não. A indenização ela é possível? Sim, mas ela não é prévia. Ela é ulterior, portanto, posterior, mas somente se houver dano. Se houver dano. Artigo 5º, inciso 25. Não é prévia, é posterior. Falsa letra B. Letra agora C. As associações só poderão ter suas atividades compulsoriamente suspensas por decisão judicial transitada em julgado. E aí? O que vocês acham? Quando eu falo das entidades, as associações, o inciso, vamos anotar aqui, artigo 5º, inciso 19, anotem aí, inciso 19, prevê o seguinte, que as associações, elas só vão poder ter as suas atividades, compulsoriamente dissolvidas as suas atividades ou suspensas por decisão judicial. Então, tanto para a dissolução quanto para a suspensão, depende de ordem judicial. Só que o trânsito em julgado é somente no caso que haja ali dissolução. A suspensão não exige trânsito em julgado. Então, aqui, letra C diz que para suspender precisa de transitar em julgado. Não, só vai depender de decisão judicial. Falsa letra C. D. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia por determinação judicial. E engraçado, pessoal, que essa casa, o conceito de casa, ele é amplificado, né? Para consultórios médicos, para escritórios de advogados. Então, casa aqui é um conceito mais amplo, não só a residência onde nós moramos, mas inclusive aquele local de trabalho. Então a letra D está correta, marquem aí, letra D verdadeira. E o inciso que trata sobre esse dispositivo é o inciso 11 do artigo 5º, tá? E é livre a manifestação do pensamento, sendo garantido o anonimato? Nós já falamos sobre isso. É vedado o anonimato. Você é livre para se manifestar, mas veda-se a Constituição o anonimato. Aonde que está isso, professor? Está no artigo 5º e o inciso, anotem por favor, é o 4º. Então, qual é o gabarito da questão número 3? Gabarito, letra D. Questão número 3, letra D. Bom, as questões de constitucional já foram. Agora nós vamos de direito administrativo. E qual é o tema? Falaremos sobre autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista. Como que vocês foram, pessoal? Foram bem no primeiro bloquinho de constitucional?
Então, bora agora de direito administrativo. Então, vamos para a primeira questão de direito administrativo, banca VUNESP. Vejam só. A respeito do Instituto Jurídico das Autarquias, é correto afirmar. Então, vamos agora analisar com muito cuidado, tá? Letra A. Em razão da descentralização, que enseja a criação da autarquia, fica afastada a responsabilidade do Estado por eventuais danos gerados por essas pessoas jurídicas? É claro que não, né, pessoal? Será que fica afastada a responsabilização estatal? Não, porque as autarquias elas vão responder objetivamente. Isto é, sem necessidade de comprovação de culpa ou dolo. A responsabilização, então, pelos prejuízos causados por seus agentes a particulares, há essa responsabilização. Errada, então não fica afastada. Cuidado. B. Os contratos realizados pela autarquia seguem o regime jurídico administrativo, razão pela qual gozam da prerrogativa das cláusulas exorbitantes, não extensíveis aos contratados. Então, quando a gente fala de contrato realizado pela autarquia, esses contratos que são firmados são contratos administrativos. Possuem, então, as chamadas cláusulas exorbitantes e garantem à administração pública prerrogativas que o contratado não possui, até porque está no patamar superior. Logo, dependem de prévia licitação, em alguns casos, a dispensa ou inexigibilidade, precisam respeitar normas da lei de licitações, tá? Que institui, por exemplo, modalidade licitatória do pregão para os entes públicos. Então, há, claro, aqui, e por isso que torna a letra B como correta, como nosso gabarito, que esses contratos seguirão esse regime jurídico, ok? Letra C. As autarquias desenvolvem atividades típicas de Estado e são criadas por lei ordinária específica, podendo ser extintas por ato normativo editado pelo Poder Executivo. Não. Se a criação da autarquia se dá por lei, a extinção também se dá por lei. Nós não teremos um outro instrumento normativo editado pelo Poder Executivo responsável por essa extinção. Lei cria, lei extingue. Então, letra C, falsa. D. O controle externo sobre uma autarquia não pode ser feito pela entidade da administração direta que a criou, pois não é subordinada a nenhum órgão do Estado. Cuidado, pessoal, porque as autarquias, isso aqui é importante, porque as autarquias, elas estão sujeitas ao controle da pessoa jurídica que as criou, a qual são vinculadas. Aqui nós estamos falando de um controle chamado finalístico, tutela ou também chamado de supervisão ministerial. E vai ser exercido somente nos termos e limites expressos em lei, uma vez que não há hierarquia entre uma autarquia e o ente federado que a instituiu. Tá bom? Então, a letra D está incorreta, dizendo que não é subordinada, não pode ser feito controle. Pelo contrário, há o controle finalístico. E as autarquias submetem-se ao controle externo realizado pelos tribunais de contas e pelo Poder Judiciário, mas não podem ser objeto de controle externo pelo cidadão via ação popular. É claro que o cidadão ele vai ser sim parte legítima para propor ação popular, visando então anular, desconstituir um ato lesivo ao patrimônio público em que incorram, por exemplo, autoridades autárquicas. Então o cidadão ele é titular também desse, vamos dizer, poder de controle. Então a letra E está incorreta, o gabarito, sem dúvida aqui, já havíamos assinalado, é a letra B. Próxima questão, número 5. As fundações públicas de direito privado, por sua natureza jurídica, podem desempenhar atividades que exijam o exercício do poder de império.
assim como ocorre com as fundações públicas de direito público. Olha lá. Quando eu falo de fundação pública com personalidade jurídica de direito público, elas são uma espécie de autarquia, são a elas estendidos os mesmos poderes, privilégios que as próprias autarquias e vão se submeter a regime jurídico de direito público. Agora, as fundações de direito privado se sujeitam a um regime híbrido, ou seja, são em partes reguladas por normas de direito privado e, por outro lado, partes reguladas por normas em direito público. Em virtude disso, só vão adquirir personalidade jurídica, e aqui eu estou falando das de direito privado, né? Com a inscrição dos seus atos constitutivos no registro público competente. Não podem, então, desempenhar atos que exijam poder de império, não têm poder normativo, não estão sujeitas ao regime de precatórios, não podem ser sujeitos ativos tributários, seus bens não se enquadram como bens públicos, não tem, por exemplo, prerrogativa de cobrar suas dívidas mediante processo especial de execução judicial. Isso é importante também a gente mencionar. Por isso que a questão número 5 está errada. Então, podem desempenhar atividades que exijam o exercício do poder de império? Não. Ok? Próxima questão. No que concerne à organização administrativa e aos princípios administrativos, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Número 1. Enquanto pela tutela a administração exerce controle sobre outra pessoa jurídica, por ela mesma instituída, pela autotutela, auto de próprio, tutela própria, o controle se exerce sobre os próprios atos, muito bem, com a possibilidade de anular ou convalidar os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente do recurso ao Poder Judiciário. Corretíssimo. Então, estamos falando aqui da autotutela administrativa. Anulando os ilegais, revogando inconvenientes ou inoportunos. 2. A própria Constituição dá uma consequência expressa ao princípio da moralidade, quando proíbe que constem nome, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. Não é o princípio da moralidade que se relaciona essa proibição, e sim o princípio da impessoalidade. Falsa número 2. Acertou aqui? Impessoalidade. Desconcentração é a distribuição de competências de uma para outra pessoa física ou jurídica. Não, isso é descentralização. Desconcentração é no mesmo órgão, na mesma pessoa física, na mesma pessoa jurídica. Quando é de uma pessoa para outra, seja ela física ou jurídica, descentralização. Falsa a número 3. Tá? Desconcentração é distribuição para uma mesma pessoa jurídica. 4. A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, com capital inteiramente público, com possibilidade de participação de entidades da administração indireta e organização sob qualquer das formas admitidas em direito. Perfeito. Se fosse sociedade de economia mista, somente seria admitido, pessoal, a forma de sociedade anônima. Mas a empresa pública não. Admite-se, então, quaisquer formas admitidas em direito. A sequência, então, ficou VF-FV. Qual vai ser o gabarito? VF-FV, gabarito, letrinha A, para nossa questão número 6. E aí, como é que vocês foram nas questões de direito administrativo? Foram bem? Estão prontos para as de direito eleitoral, onde vamos falar sobre a organização e competência dos órgãos da Justiça Eleitoral? Sim? Vamos para a primeira questão, a de número 7? Então, bora lá!